Então, para mim, foi muito tranquilo e foi um espetáculo inesquecível. Eu acho que não foi um pouco frustrante, já que ele não houve uma condenação em que a população esperava? Veja bem, o júri sempre é, a meu juízo, né, um grande teatro, né, um grande espetáculo. Né? Por quê? Porque, em geral, as pessoas vão para lá e os jurados se deixam influenciar pela capacidade oratória dos advogados de defesa e de acusação. É mais paixão do que técnico, né? Com certeza. Nós poderíamos enumerar quantos casos aqui no Estado. E aí o senador Pedro Simon já mostrava. Claro, ele era um homem extremamente talentoso e ele soube sensibilizar os jurados e grande parte do público. Né? Ele me disse... Uma defesa difícil, hein? Uma defesa muito difícil. Um crime cometido no meio da rádio. Dificílimo. Sendo transmitido ao vivo. Mas ele usou de artifícios inteligentes. Quer dizer, o que ele fez? Ele me revelou aqui numa entrevista aqui no seu refúgio de Rainha do Mar. A primeira coisa que ele fez quando foi escalado pelo partido, né, para ser o defensor do Marechal, ele pediu um inquérito da morte da Margaret para ler tudo o que havia sobre o clima. E ele me disse, eu de trás para frente, de frente para trás, 2 vezes, e cheguei à conclusão que o clima não era o autor do crime. O clima era uma figura importante em Santa Cruz. Né? O que ele fez? Ele começou o seu trabalho de defesa do Marechal com enormes elogios ao clima. Né? E veja bem, ele encontrou uma situação muito difícil em termos de júri, porque era uma madrugada fria lá em Santa Cruz do Sul, né, o ginásio lotado, e imagine o impacto nos jurados e na própria opinião pública que ali estava, a repetição daquele tiro gravado a todo momento, que solicitado pela promotoria, claro. Agora, ele mesmo disse, né, que houve um momento, porque há uma coincidência estranha, né? O Clima termina o seu pronunciamento antes que o Marechal iniciasse o seu pronunciamento na rádio, dizendo, eu não tenho os termos exatos, mas está no livro a reprodução ipsis literis daquilo que consta do processo judicial. Ele diz mais ou menos o seguinte, que é uma próxima oportunidade, ao se despedir, você tem uma próxima, se esta vier a acontecer, ou se esta acontecer. Parecia uma premonição. Parecia uma premonição. Então o senhor me disse que quando reproduziram as últimas palavras do Clima também, que causou um frisson dentro do estádio, porque parecia que aquele homem estava voltando à tona. A manifestação dele, ele tinha uma oratória forte, o Clima. Né? E ele disse que teve que pensar em 2 vezes como recomeçar, né? E como iniciar o seu trabalho. E ele sensibilizou grande parte do público exatamente fazendo uma defesa intransigente do Clima. Morto. E defendendo da acusação de ser ele o senhor termina o livro de uma maneira muito elegante, acho até de uma maneira criativa, e o senhor também, talvez seja o único momento que o senhor expressa uma convicção sua, que é que o Clima não foi o autor do crime. Eu queria que o senhor falasse um pouco de onde é que o senhor tira como é que o senhor construiu essa convicção, que elementos lhe permite usar para chegar a ela. Alexandre, tem muita coisa que não foi explorada convenientemente na época, não é? Que não foi noticiada com o devido destaque, que você sabe. Daí porque ficou no imaginário de muitas das pessoas que acompanharam o episódio naquele período, né, determinadas imagens. Né? Eu, quando me refiro eventualmente ao caso, quando conversava com alguém, o caso Clima, sim, aquele da Dama de Vermelho, sabe? Então as pessoas guardam determinadas imagens do episódio. De tudo que eu li, vi, ouvi, eu não posso afirmar, mas tenho quase absoluta convicção de que ele não foi o autor do crime. Até porque tem um elemento que nunca foi destacado com o devido destaque, né, que mereceria, que é o fato de ele, morto, né,
ele teve as impressões palmares digitais, né, tomadas pelo Instituto Médico Legal de Porto Alegre, que foi enviado especialmente a Santa Cruz do Sul, e foram comparadas com aquelas encontradas na parede da casa onde ela foi assassinada, onde a esposa foi assassinada. E elas não coincidiam. Quer dizer, é uma das provas de que ele, pelo menos... Só depois da morte dele foi feito. Sim, isso depois Só da morte. depois da morte ele que foi... foi feito. Exatamente. Tecnicamente, não sei. Tecnicamente. Uma outra coisa que o Alexandre Barra falou, assim, sobre a tua sensibilidade de mostrar a carta enviada para a filha, mas foi a partir do encontro com a filha mais moça, né, que tu pôde começar a fazer o livro. Como é que foi essa tua relação com as filhas? Porque elas foram pessoas que sofreram muito, eram crianças, adolescente, a mais velha, mas como é que foi, assim, a tua relação com elas e o que tu, para colocar no livro, o que tu escolheste para colocar? Eu acho que também aí entrou outra vez a questão de sorte do repórter. A meu juízo, hoje, eu conversei com profissionais da medicina sobre isso, eu cheguei no momento em que elas precisavam fazer a catarse de tudo que tinha ocorrido com elas. Né? Tanto é que a Virgínia, a irmã do meio, que reside na França, ela diz isso claramente. Quer dizer, eu cheguei a um momento que eu achei que também era hora de colocar um ponto final nessa história. Né? Eu diria assim, Maria Helena, elas, com certeza, tomaram informações, enfim, mas depositaram uma confiança fantástica em mim, e isso implicou numa enorme responsabilidade também para mim ao mesmo tempo. Né? Porque eu tive que tratar com muito cuidado isso, separar muito bem aquilo que era pura emoção da realidade. Né? Compreendendo a tragédia que se abateu sobre elas, tudo que elas haviam sofrido, mas sem perder o foco principal, que é a história. Claro que a história das meninas é dramática, é impactante, mas o foco do meu livro era reconstituir uma história verídica, com 2 assassinatos. Né? Essa era a essência. E não foi um trabalho fácil. Né? Não foi um trabalho fácil. Você tem que, como eu disse já, não é ficção. Ora, na medida que não é ficção, você precisa, dentro daquela linha que nós conversávamos há pouco, sobre o envolvimento do jornalista com os episódios, você tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado, especialmente na prova testemunhal, que a gente sabe muito bem quanto ela é falha. Né? Eu já me deparei com situações as mais incríveis nesse aspecto. Né? Eu, quando escrevi o livro sobre o Diário de Notícias, a história do Diário de Notícias, vamos dizer assim, o Alexandre e o Treze me contaram uma história, né, que teria ocorrido comigo. A história, eu com o Alexandre e na visão do Treze com ele. Né? É um episódio até curioso e tal, mas as pessoas com o tempo vão alicerçando determinadas convicções sobre episódios e fatos, tendem a valorizar a sua participação naquele episódio. Né? E vocês têm prática disso, sabem muito bem, todos vocês. Quer dizer, você tem às vezes que ouvir uma história longa, né, sobre o entrevistado, até chegar aquilo que interessa da entrevista desse cidadão. Deixa eu fazer uma pergunta. Para finalizar, eu gostaria que fosse bem objetivo para a gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Se acontecesse um crime hoje semelhante ao caso Climan, aqui na nossa Assembleia, enfim, o senhor acha que a gente chegaria a uma... Porque hoje nós temos também 2 partidos políticos, 2 grandes correntes políticas que dividem o Estado aí, desde essa época aí, né? A imprensa está diferente, eu acho que as condições técnicas da polícia são melhores, a polícia é melhor aparelhada, o senhor acha que chegaríamos a um resultado concreto? É uma pergunta difícil de resposta, Alexandre. Por quê? Porque tu tem toda a razão. Quer dizer, hoje os recursos de que se pode valer a polícia, né, são incomparavelmente superiores àqueles existentes na época. Mas se você cobriu mais recentemente um episódio que sempre ficou um pouco nebuloso. Né? E nós tivemos, inclusive, que eu saiba, não acompanhei, não fiz a cobertura policial, acompanhei pelos jornais. Né?
Mas tem algumas provas, parece que desapareceram, assim, misteriosamente, como misteriosamente ocorreram no caso do clima, né? Voz gravada. Mais fácil. Fita, né? Pois é uma coisa muito estranha que dentro da polícia um documento importante como uma fita gravada tenha sido degravada, tenha sido, não sei, perdida, qualquer coisa assim. No caso do clima também houve pecados assim, essenciais. Teoricamente não há porquê não se chegar a uma conclusão. O que me disse o professor Oswaldo Dick, professor de medicina legal? Ele disse que não há crime sem solução. Há crimes mal periciados, crimes mal com apurações mal conduzidas. Né? Quer dizer, se for feito um levantamento técnico adequado, se for feito um exame cadavérico adequado, de acordo com aquilo que estabelecem as regras da matéria, dificilmente não se chega a uma conclusão. A gente não volta, às vezes, então, à questão da economia e da política influenciando na solução de alguns casos como esse? Eu acho que dá para afirmar que sim. Não. Última questão, assim, em 10 segundos, 20 segundos, mas agora o senhor vai fazer a sua catarse do caso clima e depois já tem ideia? Olha, tem muita coisa que desafia a gente a ser resgatada, né, Maria? Eu ainda não defini exatamente, eu quero me dar um tempo agora. Eu gostaria de produzir alguma coisa de pura ficção, eu tenho lá no meu computador engavetados muitos textos, mas eu venho sendo conduzido, assim, a gente não se governa muito, essa que é a verdade. Quer dizer, essa história me acompanha há muito tempo, mas ela só se tornou viável agora porque as moças resolveram falar. Tá certo. Né? Então, eu não sei como é que vai ser amanhã. Tem projetos? Tem. Por enquanto nós é que vamos curtir muito e muito mesmo o livro, porque realmente está, parabéns, está muito bom e eu agradeço muito a sua presença na noite de hoje aqui na TVE, no Frente a Frente. E agradeço a participação dos meus colegas, do Marco Santuário, do Correio do Povo, do Alexandre Bart da Zero Hora e também do Humberto Treze, melhor, do Alexandre Bart do Diário Gaúcho e do Humberto Treze da Zero Hora. Agradecemos especialmente a sua companhia nessa noite, desejando então uma boa noite, uma boa semana para você. Boa noite então.